Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu venho a essa tribuna hoje para voltar a denunciar uma artimanha dos planos de saúde nesse país. As operadoras de planos de saúde se negam a comercializar planos individuais para obrigar os consumidores a terem que adquirir planos coletivos de saúde. Isso é algo que passa despercebido para muitos e é uma verdadeira irresponsabilidade com milhões de pessoas nesse país que, na hora que precisam, não têm o que esperavam ter de segurança para as suas saúdes. Nós precisamos melhorar a saúde pública nesse país, mas também existe um órgão público custeado com dinheiro do contribuinte brasileiro que se chama ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que deveria estar olhando por isso. Até porque, para que existe a ANS? Para que existe a Agência Nacional de Saúde Suplementar? Para que existe esse órgão público custeado com dinheiro do contribuinte brasileiro? O que as operadoras de planos de saúde fazem hoje? E eu desafio qualquer um dos parlamentares ou das pessoas que estão nos ouvindo em casa a tentar comprar hoje um plano de saúde individual no mercado. Não existe, porque as operadoras de planos de saúde se negam a vender planos individuais para obrigar os consumidores a terem que adquirir planos coletivos. E qual é a diferença? É uma diferença básica, senhor presidente. O plano individual tem o seu reajuste estipulado pela ANS anualmente e ele não pode ser rescindido de forma unilateral. O plano coletivo, o reajuste é feito entre as partes, então a operadora, enquanto estiver dando lucro, ela deixa lá, quando não estiver dando lucro, ela rescinde na renovação do contrato anual. E aquela pessoa que contribuiu com aquele plano, às vezes durante um longo período, fica sem nenhuma cobertura. E às vezes no momento que mais precisa. O plano coletivo, ele permite à operadora rescindir o contrato, quando ela achar que deve, não renovando o contrato anualmente. E ela permite que a operadora coloque qualquer reajuste que ela queira colocar. Porque é um acordo entre as partes, sem nenhuma regulação. Então não dá para aceitar isso. O que ocorre hoje é mais grave ainda. Porque há uma série de falsos PMEs, falsos planos de pequenas e médias empresas. A pessoa quer contratar um plano de saúde, não tem plano de saúde no mercado individual, aí ela junta lá uma família, 5 pessoas, e contrata um plano coletivo de 5 vidas. Ora, uma dessas pessoas tem um câncer, por exemplo, ou uma outra doença séria, aquele plano não é mais satisfatório para aquela empresa de plano de saúde. Resultado, ela não renova na renovação anual aquele contrato. E aí, aquela família não consegue uma outra operadora de plano de saúde, porque nenhuma outra operadora vai querer um contrato com alguém que esteja com câncer, por exemplo. E o que a ANS faz com relação a isso? Nada. Isso é gravíssimo. Por que eu falo que eu volto a denunciar? Porque na legislatura passada eu vim a essa tribuna falar sobre o mesmo tema. E até hoje não mudou nada. Então eu tenho obrigação de voltar aqui para falar isso. Eu queria saber para que serve a ANS.
Porque se existe um órgão público, custeado com dinheiro do contribuinte brasileiro, para justamente regular o sistema de saúde suplementar nesse país, se o órgão não está servindo, então é melhor fechar o órgão. E a gente pega esse dinheiro e coloca na saúde pública. É uma ótima ideia. Porque para que serve a ANS? Agora, também é preciso puxar a orelha dessa casa. Apresentei um projeto em 2015 aqui, o PLS 133 de 2015, que dá tratamento jurídico de plano individual aos planos coletivos de menos de 100 vidas. Acima de 100 vidas, ok, é um plano coletivo. Dá para, se uma pessoa tiver uma doença grave, os outros compensam. Mas abaixo de 100 vidas, isso é uma artimanha das operadoras de planos de saúde. Essa casa poderia votar o meu projeto, que está na Comissão de Assuntos Sociais, aguardando designação de relator. O projeto é simples, ele dá tratamento jurídico de plano individual aos planos coletivos de menos de 100 vidas. Você vai proteger aquela pessoa e vai acabar com essa artimanha dos planos das operadoras de planos de saúde. Agora, não dá para aceitar que exista uma agência reguladora custeada com dinheiro do contribuinte brasileiro, volto a dizer, e que deixe isso acontecer como se isso fosse normal. Apresentei também nessa casa o PLS 153 de 2017. Esse está na Comissão de Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, também aguardando designação de relator. Infelizmente, o processo legislativo é muito lento, tinha que ser muito mais ágil. Falei isso aqui, coloquei algumas propostas nesse sentido, inclusive quando fui candidato a presidente dessa casa. Esse outro projeto, o PLS 153 de 2017, coloca entre os requisitos para uma operadora de plano de saúde ter registro na ANS, ter o seu registro na ANS, que ela tenha que também disponibilizar no mercado planos individuais. Não tem cabimento hoje. A pessoa quer contratar um plano de saúde, ok, ela tem o direito disso. Eu defendo um Estado menor, um Estado mais enxuto. Acho que algumas coisas são regulamentadas demais no Brasil, tinham que ser menos. Mas tem algumas coisas que precisam ser regulamentadas sim. E a ANS existe para isso e não faz nada com relação a isso. Isso é gravíssimo. Então essa casa poderia votar esses dois projetos. O projeto que dá tratamento jurídico de plano individual aos planos coletivos de menos de 100 vidas, que é o PLS 133 de 2015, e o PLS 153 de 2017, que coloca entre os requisitos para uma operadora de plano de saúde ter registro na ANS, que ela também tenha que disponibilizar no mercado planos individuais. Não dá para aceitar isso. Isso é algo muito grave. Há uma série de famílias, há uma série de pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, que não sabem do risco que estão correndo, porque acham que tem um plano de saúde, acham que estão garantidos, mas não. Quando vai ver lá, não é um plano individual, é um plano coletivo. Plano coletivo. A operadora de plano de saúde pode rescindir quando quiser, não renovando anualmente o contrato. Então, se uma daquelas pessoas daquele plano tiver uma doença grave e a operadora achar que não deve mais, ela deixa lá e nenhuma outra operadora vai aceitar. Isso não é correto. Isso não é justo. E também não tem o seu reajuste controlado. A ANS podendo colocar um valor muito maior do que o valor justo. E isso ocorre, e aí nós vemos alguns aumentos estratosféricos de planos de saúde. Então eu me preocupo, o meu mandato
se preocupa nessa casa com a saúde pública. Aliás, na legislatura passada, eu fui aqui o que mais destinou recursos para a saúde aqui do Distrito Federal. Eu priorizo a saúde do Distrito Federal, destinei recursos para compra de medicamentos para a rede pública, destinei recursos para aquisição de equipamentos hospitalares, destinei recursos para também a compra de ambulâncias para o SAMU. O DF recebeu 14 ambulâncias para o SAMU por uma emenda minha ao orçamento da União. Agora, nós temos também que ver a questão da saúde suplementar. E, pasmem os senhores, existe um órgão público, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que não vem cumprindo a sua função. E essa casa tem uma outra responsabilidade, senhor presidente. A responsabilidade de analisar e votar na indicação dos novos diretores da Agência Nacional de Saúde Suplementar. E isso deveria ser levado em consideração. Porque para isso servem os nossos mandatos, para defender a população. É para isso que servem os nossos mandatos. Foi para isso que todos nós fomos eleitos. E não pode diretores da ANS serem o tempo todos aprovados aqui, como se isso fosse como se fosse uma coisa automática, sem que isso seja colocado. Então há uma artimanha das operadoras de planos de saúde hoje, que vem praticando isso há tempos, com a omissão da agência reguladora que deveria estar cuidando disso, a ANS. Essa casa deveria votar esses dois projetos, mas a ANS deveria cumprir a sua função de agência reguladora e regular isso, acabando com essa artimanha das operadoras de planos de saúde, forçando as pessoas a adquirir planos coletivos quando a pessoa queria adquirir um plano individual, forçando as pessoas a terem que se associar em planos coletivos que elas não sabem direito sequer o que aquilo quer dizer. E as operadoras abusam da boa-fé das pessoas, fazendo as pessoas terem a ilusão de que elas vão ter uma garantia para a sua saúde nas suas vidas. E quando as pessoas precisam, elas sentem a dor, e é para isso também que o mandato parlamentar serve. Então quero fazer aqui esse alerta, vou mandar esse pronunciamento para a diretoria da ANS, porque eu gostaria de saber para que serve a ANS. Os salários dos diretores são pagos pelo contribuinte brasileiro e a ANS deveria estar regulando isso. Hoje não existe plano individual no mercado, as operadoras só vendem planos coletivos e iludem as pessoas que compram os planos coletivos achando que vão ter uma garantia de saúde para a vida. E não é bem assim. Porque quando a pessoa precisa e tem uma doença grave, aquele plano pode ser rescindido pela operadora de plano de saúde. E isso não é certo, isso não é justo, isso não é correto. E o meu mandato também tem que se levantar contra isso. Denunciei isso aqui na legislatura passada e volto a denunciar isso agora. A ANS tem que dar uma solução a isso, porque isso não é correto, com milhares de brasileiros, com milhões de brasileiros que têm um plano de saúde e que às vezes, na hora que precisam utilizar, tendo gastado uma fortuna pagando esse plano mensalmente, na hora que precisa usar, não conseguem. Então, o meu mandato aqui defende uma saúde pública melhor, mas também defende um sistema melhor, inclusive na saúde suplementar. E a ANS hoje é omissa com relação a isso. Se houver uma correção disso, eu não tenho nenhum problema aqui de vir a essa tribuna, reconhecer, elogiar, que eu sou uma pessoa justa, que tenta ser justa, criticando o que tiver errado, elogiando o que tiver certo. O dia que a ANS corrigir isso, pode ter certeza que eu venho a essa tribuna, reconheço e elogio também. Mas, por enquanto, a ANS é totalmente omissa com relação a esse caso e coloca milhões de brasileiros que acham que têm uma garantia na sua saúde quando precisam, em risco, porque na hora que precisam podem ter o seu contrato rescindido pela operadora de plano de saúde. E isso não é justo.
É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Obrigado, senador. Agora nós vamos chamar o senador Isalci Lucas.